Bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube com o estudo das leituras da missa no curso bíblico Liturgia da Palavra, um curso exclusivo aqui do canal Bytes Bíblicos. E hoje nós vamos estudar as leituras do terceiro domingo da Quaresma. Como você já sabe, esta é uma visão reduzida daquilo que foi o nosso encontro da última terça-feira. Se você ficou interessada, se você ficou interessado, considere a possibilidade de caminhar conosco. No primeiro comentário fixado deste vídeo, você encontrará dois links. O primeiro deles é para uma apresentação com maiores informações sobre o curso. E no segundo, o link para o formulário para se inscrever. Tenho certeza que você vai gostar muito de participar dos nossos encontros ao vivo e online, para poder interagir com os professores, com os colegas, para poder saborear com mais calma e com mais profundidade o conteúdo do nosso curso. E hoje nós vamos estudar as leituras do terceiro domingo da Quaresma. Começamos ali com a primeira leitura, o livro do Êxodo. Depois, o Salmo 102. Depois, outro placar sensacional, São Paulo 1, Coríntios 10. E, por fim, o Evangelho de Lucas. Vamos lá, Rita, o Evangelho é contigo. Ainda um pouquinho sobre Lucas, né, para a gente, como costume. Então, nós estamos dentro do bloco que é do capítulo 9 ao 19, 27, 9:51 ao 19, 27. A grande viagem, esse bloco é sessão central do Evangelho. Jesus segue firme para Jerusalém. Lá ele cumprirá a sua missão, aquilo que ele anunciou, que Pedro se posicionou contra e tudo mais. Lucas intercala ensinamento, encontros, diálogos e alguns milagres, poucos milagres nesse bloco. Tudo está em função de esclarecer dois pontos acerca do discipulado, né? Então, o que significa ser discípulo e hoje, o que significa ser discípulo e discípula de Jesus? Quais são as atitudes adequadas do discípulo, da discípula? 9:51 informa a finalidade da viagem de Jesus a Jerusalém, a sua elevação ou exaltação. O evangelho de hoje tem duas partes, bem definida, dá para a gente perceber com clareza. Do versículo 1 ao versículo 5, encontra com algumas pessoas anônimas, né? Aí nós vamos ter ensinamento baseado em duas catástrofes mortais, né? Então, nos dois casos, a mesma sequência. Catástrofe, mais pergunta retórica, mais resposta negativa e ainda uma advertência. Então, uma parábola para prolongar e ilustrar o ensinamento, que nós já vimos toda essa preocupação em formar os discípulos em outros domingos, né, para acentuar a urgência da conversão. A catástrofe, a primeira, nós temos ali Pilatos mandou matar galileus durante uma festa, né? Tudo indica que era a festa da Páscoa. Os galileus eram considerados gente rebeldes, encrenqueira, né? Então, principalmente contra a dominação romana, eles eram mais de enfrentamento. Não é à toa que em João, no capítulo 1, versículo 46, diz lá: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando diz que Jesus é de Nazaré, a pergunta é essa. Não temos registro desse massacre específico, mas está ali no relato do Evangelho.
Isso não significa que não aconteceu. O governo de Pilatos foi marcado por vários episódios de violência. A segunda catástrofe é a da Torre de Siloé. Essa Torre de Siloé desmoronou e matou 18. Siloé é o lugar da fonte de água para abastecer Jerusalém. Ela tem um significado e tem uma importância muito grande para a cidade de Jerusalém. Por que a torre caiu? Nós não sabemos. Durante a construção, o terreno cedeu, né? São todas perguntas que você faz a respeito de uma construção, mas nós não temos registro também dessa tragédia. Nos dois casos, morte sem sentido, né? Para as duas tragédias, o ensinamento é o mesmo: catástrofe, uma pergunta retórica, resposta negativa e advertência. Faz uso para ensinar ou para, né? Pergunta retórica: eram mais pecadores do que os outros, incluindo vocês? Né? A resposta: eu vos digo que não. Quer dizer, eles morreram de forma brutal porque eram mais pecadores? Não. Mais pecadores que nós? Não. Advertência: se vocês não se converterem, perecerão todos do mesmo modo. O ensinamento de Jesus: eles não eram mais pecadores do que vocês. Então, apressem em converter-se, né? E parem de se considerar melhor que os outros. Aquela história, eu sou católico e nada vai acontecer comigo, ou eu sou evangélico e nada vai acontecer comigo. Mentira, bobagem, né? E não é porque eu pago dízimo, vou à igreja, sou catequista, sou do catecumenato, que nada vai acontecer de ruim comigo. Não podemos ficar rotando por aí santidade só porque a gente participa, ou que frequenta o movimento, ou que paga o dízimo, ou não sei o quê. Né? O texto vem deixar isso bem claro. A morte deles, a tragédia, não foi castigo, porque eles eram mais pecadores. Puxa, este evangelho é exigente, não é verdade? Viu só que bonito? Mas, e a primeira leitura? O que será que temos nela? No versículo 13 até o 15, nós temos o nome do Deus de Israel. E aqui vem uma coisa curiosa, né? Porque a nossa tradução, pelo menos a tradução aqui do lecionário, é essa, né? Eu sou aquele que sou. Algumas traduções colocam eu sou aquele que é. É uma tradução possível? É possível, mas é uma tradução fraca. Aliás, é um problema essa tradução aqui. Não tem solução boa. Por quê? Para a gente entender o nome do Deus de Israel, nós temos que ver o hebraico. E na língua hebraica, preste atenção no filminho agora, a coisa é assim, ó. É isso aí. Lembrando que o hebraico lê da direita para a esquerda. Erie, Asher, Erie. Tá? Então, é assim que pronuncia, ó. Erie, Asher, Erie. Mas, aí que vem o problema, né? Como traduzir isso? Em primeiro lugar, nós temos que levar em consideração o seguinte, ó. No hebraico, os verbos funcionam de uma maneira diferente do português. No português, nós temos lá, né? Presente, passado e futuro. Agora, no hebraico não é assim que funciona. No hebraico, a coisa é um pouquinho diferente. Significa que essa distinção passado, presente e futuro no verbo hebraico, ela não é tão clara. O que significa isso? Isso tem a ver com o nosso texto? Presta atenção agora. Este primeiro verbo aqui, errie, pode significar eu sou, eu fui, eu serei. Assim como esse último verbo aqui, errie, eu sou, eu fui, eu serei. Este asher, aquele que. Então, pode ser eu sou aquele que sou? Pode. Mas pode ser também eu fui aquele que fui. Assim como pode ser eu serei aquilo que serei.
Como se isso não bastasse, como se isso não bastasse, nesse caso aqui, a gente pode combinar os verbos de qualquer maneira que vai estar tudo certo. Então, por exemplo, eu sou aquele que eu fui, tá certo. Eu sou aquele que eu serei, tá certo. Eu fui aquele que eu sou, tá certo. Eu fui aquele que eu serei, tá certo. Eu serei aquele que sou, tá certo. Eu serei aquele que eu fui, tá certo. Então, pode ser tudo. Então, a melhor tradução seria assim: eu sou, fui, serei, aquele que sou, fui, serei. Deus está dizendo o seguinte para Moisés: quem eu sou, você vai descobrir caminhando comigo. Eu sou uma presença, sou alguém que está com você. E aí então que vem uma coisa interessante, que é o seguinte: nós temos a missão de fazer com que Deus seja. Isso aqui é uma reflexão bastante interessante. Quem é Deus? Depende da nossa atitude, daqueles que se dizem filhos de Deus. Por quê? Se aqueles que se dizem filhos de Deus praticam o amor, Deus é amor. Se aqueles que se dizem filhos de Deus perdoam, Deus é perdão. Agora, se aqueles que se dizem filhos de Deus, em nome de Deus, praticam o ódio, Deus é ódio. Se quem se diz filho de Deus só sabe praticar ressentimento, vingança, o que, que os outros vão dizer? Que Deus é ressentimento e vingança. Então, essa é a ideia, né? O que os outros dizem de Deus depende da nossa atitude. Quem Deus é depende daquilo que eles enxergam em nós. Ah, fala a verdade. Essa explicação sobre o nome de Deus vale um joinha, não vale? Mas e o Salmo? O que temos de interessante no Salmo 102? E nos versículos 11 e 12, infelizmente o versículo 12 foi omitido, mas é importante a gente colocar aqui, tem duas comparações, olha aí a questão da linguagem figurada, né? Duas comparações para explicar a grandeza do amor de Deus. Quer dizer, o salmista está buscando uma maneira de explicar o que nem ele consegue muitas vezes verbalizar. Como é que ele explica isso? Uma medida vertical. Quanto o céu está acima da terra? Quer dizer, a altura do céu. E no versículo 12, que foi omitido, uma medida horizontal. Os extremos do Oriente, tanto quanto está o Oriente longe do Ocidente. E nos dois casos, o problema do salmista é o mesmo. Ele consegue ver, ele consegue perceber, mas não consegue medir. Quer dizer, ele não consegue compreender. Ele consegue ver a altura do céu, mas não consegue medir. Ele consegue ver um extremo ou outro da Terra, né? De onde nasce o Sol, onde o Sol se põe. Mas ele não consegue medir. E ainda que ele consiga caminhar até o ponto que a vista dele enxerga, está mais além. Então, o amor de Deus, o salmista está dizendo isso para a gente assim: a gente consegue perceber, mas a gente não consegue medir. Às vezes a gente não consegue compreender, a gente não consegue avaliar. Não cabe na nossa cabeça a misericórdia de Deus, que é muito, muito maior do que os nossos pecados. Puxa, que bonito, né? Olha a sensibilidade do salmista para expressar este sentimento. Ele percebe, mas não consegue compreender nem explicar a misericórdia de Deus. Mas e a segunda leitura? O que será que Paulo diz aos Coríntios? Daí, voltando ao texto, ao trecho do texto de nosso hoje, é uma advertência para fugir da idolatria. Aproveita o tema e mostra que a questão não é a carne, é a nossa postura diante da vida. E Paulo faz uma comparação
com toda a caminhada do deserto, né? Vocês podem ver ali no bloco do 1 ao 6 que ele vai fazer uma leitura do tipo daquela que nós chamamos de Midrash, né? Que em cada acontecimento encontra uma interpretação figurada. Nesta interpretação, Cristo acompanha a travessia do deserto, né? Então, nós temos ali, no versículo de 1 a 12, a 1 a 2, ele fala da nuvem. O Cássio falava antes da teofania. No texto do Êxodo, a nuvem está dentro das várias teofanias que tem lá naquele capítulo. Também nesses versículos, ele vai falar do mar, né, que vocês têm lá no capítulo 14, tanto a nuvem como o mar, figuras do batismo. E o maná, que está no versículo 3, a figura é da Eucaristia. A água que brota da rocha, que é a história lá que Moisés bate na rocha e sai a água, está lá no Êxodo 17 e no livro dos Números, o capítulo 20, é a figura do Espírito Santo. Então, no versículo 5, a punição no deserto e a advertência à comunidade, né, que seria os aspectos presente. Não basta receber os sacramentos, é necessário ser coerente. No versículo 6, as ações salvadoras de Deus não impediram o israelita de pecar. Nos versículos 7 e 9, que está omitido, uma lista de pecado e idolatria desse povo, que comeram do maná, que viram da pedra sair água, né? Que viram a nuvem dentro desta teofania, mas que pecaram. No versículo 10, ele retoma Números 14. O povo está continuamente murmurando. O exterminador, que ele fala ali no texto, e daí de uma Bíblia para outra também varia, o anjo de Javé que executa as punições, que seria o contexto. O mesmo anjo que matou os primogênitos no capítulo 12, né? No deserto, acompanha e pune o povo durante o deserto. No versículo 12, advertência para ter uma consciência humilde. Ninguém se considera já santo e salvo. Paulo vai apresentar. É o mesmo povo que viu a nuvem, o mesmo povo que experimentou do maná, pecaram. Quer dizer, em outras palavras, o fato da gente participar, ser testemunha, comungar da mesma mesa, talvez vivenciar ações e milagres enviado por Deus, só isso não basta para dizer assim, já estou salvo, sou melhor que todo mundo. Não, a advertência você participa, mas você tem que dar o testemunho, tem que permanecer fiel até as últimas consequências, porque no deserto nem todo mundo viu, ouviu e participou, mas nem todos permaneceram fiéis até o final. Que leituras bonitas! E como elas estão ligadas? Vamos ver o entrelaçamento delas? Vamos lá. Como estas leituras estão ligadas? Tempo da quaresma, então, recordando que as leituras foram escolhidas a dedos. Então, essas leituras aí, mais o Salmo, elas mesclam dois convites muito fortes aqui no tempo da quaresma. O primeiro convite é abandonar a arrogância religiosa. E o segundo convite é reconhecer a misericórdia de Deus. Tudo isso dentro deste caminho de conversão, tá? O que significa, então, abandonar a arrogância religiosa? Nós temos isso no Evangelho e na segunda leitura. No Evangelho, nós temos lá aquela história, né? Que ninguém se considere já garantido. Vocês lembram que foram contar lá para Jesus e disse, se vocês
não se converterem, vocês vão morrer do mesmo modo. A última frase de Paulo na leitura de hoje, qual que é? Quem julga estar de pé, cuidado para não cair. Então, primeira ideia que as leituras de hoje nos alertam é abandonar a arrogância religiosa. Nós temos aí alguns grupos dentro da Igreja Católica que se consideram os verdadeiros católicos, né, os cristãos autênticos, e que não praticam amor, não praticam caridade, só sabem julgar, só sabem criticar os outros, só sabem falar mal. A ideia é de que os pecadores são os outros. Os outros é que estão errados. Mas e se você tiver que fazer uma homilia ou uma catequese? Veja algumas sugestões. Para a nossa catequese, ou uma pregação, reflexão com os catequistas, né? Vamos ver lá. É claro que a ideia é quaresma, conversão, e aqui então as leituras insistem nesta ideia. O convite à conversão é individual para cada pessoa. Quer dizer, não adianta a tua mãe se converter, não adianta o seu marido se converter, não adianta a sua mulher se converter, você precisa se converter. E aí, como é que as leituras nos ajudam nisso, né? Em primeiro lugar, é aquela ideia. É necessário evitar o pensamento de que os outros é que precisam se converter. Os outros é que são pecadores. Meu marido é que precisaria estar aqui para escutar isso que o padre está falando. Ah, e se o meu cunhado tivesse aqui na missa, aí sim ele ia entender alguma coisa, né? Então, os outros é que precisam se converter. O Evangelho alerta contra a arrogância religiosa, como nós já vimos, né? Não podemos nos considerar melhores do que os outros, nem enxergar aquilo que acontece na vida dos outros como castigo, porque afinal de contas os outros é que são pecadores, né? Essa é a ideia, não? Tá vendo? Aconteceu tal coisa, mas também ele está pagando algum pecado. Ah, a filha daquela lá ficou grávida, bem feito, está pagando um pecado. Ah, aquele fulano lá ficou doente, bem feito, está pagando um pecado. Quer dizer, o pecado é sempre dos outros, né? Em primeiro lugar, Jesus diz: se vocês não se converterem, perecerão do mesmo modo. É interessante, né? Quem é catequista aí também, eu falava antes de aproveitar os textos, observar na primeira leitura e no Salmo, dá para, não é currículo, mas traçar um perfil do próprio Deus. Quem é Deus? A partir da primeira leitura e do Salmo. Você tem lá o nome, um Deus que insiste, que acredita em Moisés, e no Salmo ele completa a questão da misericórdia, compaixão. Então, quem é Deus nessas duas leituras? Quem trabalha com a catequese, eu acho que dá para aproveitar muito bem as leituras deste domingo para fazer esse trabalho com os adolescentes, fazer um perfil do que a gente pode, a partir daí, falar de Deus. Só uma dica para as catequistas. Que liturgia bonita, não é verdade? Que riqueza! Vamos continuando cada vez aprofundando sempre mais a nossa caminhada de quaresma, domingo após domingo, com estas leituras. Por isso, pense na possibilidade de participar conosco toda terça-feira do nosso curso Liturgia da Palavra, curso online que você pode fazer da sua casa. Veja no primeiro comentário fixado deste vídeo o link para maiores informações do nosso curso, o projeto, quem são os professores, o valor do investimento. E depois, no mesmo comentário fixado, um segundo link para o formulário de inscrições. Não se esqueça de dar o seu joinha, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações, mande o seu comentário, o que gostou, o que não gostou, diga para nós se você já tinha escutado esta explicação do nome de Deus. E
compartilhe com irmãos de comunidade, com o seu pároco, para que mais pessoas possam assistir a essas nossas explicações e, com certeza, enriquecer a nossa caminhada de Quaresma para a conversão.